Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a estratégia do Walt Disney. Para quem não sabe, o Walt Disney já passou por muitas dificuldades, ele chegou a entrar em falência com um negócio que ele tinha, chegou a dormir na rua, tomava banho uma vez por semana e muitas vezes ele comia comida do lixo. Nesses momentos de dificuldade que ele passou, ele tinha um amigo em comum. Esse amigo era um rato que ele vivia levando para todo lado. E esse rato ali participou junto com ele nesses momentos difíceis. Ele se apaixonou tanto por esse rato que isso influenciou ele a no futuro criar um personagem, um desenho animado de um rato que hoje conhecemos pelo nome de Mickey Mouse. Já é alguma coisa. Vamos. Então ele tinha um jeito muito diferente de criar estratégias. Para criar uma estratégia, ele tinha 3 salas. A primeira sala era a sala onde só era permitido sonhar. Dentro dessa sala, ele visualizava os objetivos, ele sonhava e era permitido somente fazer isso. Na segunda sala, era a sala do planejamento. Era a sala onde só era permitido criar estratégias. Não era permitido fazer mais nada além disso. E a terceira sala era a sala da crítica. Era uma sala onde ele pegava essa estratégia que ele tinha acabado de criar, olhava essa estratégia e buscava ver qual que eram os problemas que tinha nessa estratégia, qual que eram os buracos, o que ele teria de problema se ele seguisse essa estratégia. Ele buscava ali olhar com um olhar crítico. Se ele encontrasse algum problema que ele teria com essa estratégia, que ele poderia ter, ele voltava novamente para a sala dos sonhos e lá na sala dos sonhos ele visualizava esses problemas já resolvidos. Ele já imaginava o resultado final já desses problemas resolvidos. Depois que ele fazia isso, ele ia novamente para a segunda sala, que é a sala do planejamento, e nessa sala do planejamento ele fazia ajustes nessa estratégia dele para que pudesse ter soluções para esses possíveis problemas que ele poderia ter. Depois que ele fazia isso, ele voltava novamente para a sala da crítica e na sala da crítica ele olhava novamente essa estratégia para ver se tinha algum erro nela, se tinha algum buraco, se tinha algum problema, alguma brecha. Finalmente, depois de fazer tudo isso, se ele não encontrasse nenhum problema, ele pegava essa estratégia, levava até a equipe dele e colocava ela em execução, ele colocava para funcionar. Então o que é interessante aqui é o fato do Walt Disney propositalmente mudar o ambiente onde ele estava, criar ambientes para que ele pudesse fazer uma coisa de cada vez. Porque quando você tem um local onde você pode fazer só uma coisa, a sua concentração ela fica muito mais focada naquilo e você consegue se concentrar melhor e consegue ter mais resultados. Para que a gente possa fazer isso, você vai escolher 3 lugares diferentes, cantinhos diferentes, para que você possa visualizar, um segundo lugar para que você possa planejar e um terceiro lugar para que você possa criticar. Então o legal é você escolher lugares que se encaixem exatamente com o que você vai fazer, essas 3 coisas. Por exemplo, o lugar que eu gosto de visualizar geralmente é no sofá da sala da minha casa. No sofá é onde eu sento, inclino a cabeça e ali eu respiro fundo e começo a imaginar os meus objetivos já realizados. Ao contrário do Walt Disney, não precisa ser uma sala inteira. Você pode escolher pequenos cantinhos da sua casa onde você possa fazer isso. E agora o que vamos fazer? Eu vou mostrar para você um exemplo da estratégia Disney aplicada a um objetivo. Então vamos fingir que eu não sei andar de bicicleta e o meu grande objetivo é aprender a andar de bicicleta. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou lá no cantinho lá da visualização ou dos sonhos e eu vou ali imaginar o meu objetivo já realizado. Então eu vou imaginar que eu já sei andar de bicicleta, vou imaginar eu pedalando ali num dia lindo, sol, aquele céu azul, aquele vento. E antes que eu continue, eu vou te passar algumas dicas para que você possa visualizar melhor. A primeira dica é para você fazer perguntas para si mesmo. Faça perguntas que possam guiar a sua atenção. A melhor ferramenta para você controlar a sua atenção é você fazer perguntas para si mesmo. Então, eu tô sentado ali no sofá e ali eu começo a perguntar: o que eu vou sentir
quando eu tiver realizado esse objetivo? Quais são as coisas que eu vou fazer quando eu tiver realizado esse objetivo? Ali eu penso nas respostas, eu vou me sentir muito bem, muito mais confiante. Uma outra dica importante é, se você tem dificuldade para criar a imagem na sua cabeça, pare de se preocupar, porque isso para algumas pessoas é normal. Algumas pessoas têm dificuldade mesmo de imaginar elas ali, mas nem por isso elas podem deixar de continuar tentando. Aos poucos, conforme você vai praticando, você vai ficando melhor. Voltando para o exemplo, eu visualizei o meu objetivo já realizado e ali eu começo a sentir sensações correspondentes a esse objetivo. Sensações de eu sei pedalar. Quando eu sentir essas sensações, eu já posso partir já para a segunda parte. A segunda parte é, eu vou lá no cantinho do planejamento, o cantinho onde eu faço isso é dentro do meu quarto, na escrivaninha ali, e ali eu vou criar um plano para que eu possa atingir esse objetivo, que é saber andar de bike. E agora o que eu preciso fazer é escrever quais são os passos que eu tenho que dar para poder alcançar esse objetivo. Então eu coloquei aqui, o primeiro passo é ter uma bicicleta, ou eu pego emprestado, ou eu compro. O segundo passo, encontrar alguém que possa me ensinar, alguém que já saiba andar e possa me ensinar, falar, Gê, vai por aqui, não faz isso, encontrar essa pessoa. Terceiro passo, encontrar um lugar para praticar, tem que escolher o melhor lugar onde eu possa aprender a andar de bike com segurança, sem problema nenhum. E o quarto passo, ter um dia e horário para aprender. E assim eu vou dando um passo de cada vez. Quando eu tiver dado esses passos, eu vou ter o meu plano. E o meu plano nesse exemplo é, todo sábado às 13 horas, vou aprender a andar de bike no Parque X, sendo ensinado pelo João. Esse é o meu plano. Depois que você já tiver o seu plano anotado, a gente vai agora para o terceiro cantinho, que é o cantinho da crítica. Nesse cantinho da crítica, eu vou olhar esse plano aqui e eu vou buscar encontrar os possíveis problemas que eu posso ter seguindo esse plano. Então eu pergunto para mim mesmo, quais são os problemas que eu vou ter se eu seguir esse plano? Tendo feito isso, eu encontrei possíveis problemas que pode acontecer comigo seguindo esse plano. E são esses que eu estou mostrando. O primeiro, o possível problema que pode acontecer. O parque ele pode estar fechado. No dia lá o parque está fechado e aí não dá para treinar ali no parque. Segundo problema, o João ele desmarca no dia. Então no dia ele manda uma mensagem, liga, fala, Gê, não vai dar para ir, aconteceu tal coisa, tal, e não dá para ir. Pronto. O terceiro, muita gente no parque. Tem uma galera lá no parque, tá difícil para pedalar um pouquinho, você tem que ficar desviando, tá dificultando muito as coisas. O quarto, eu não posso ir. Acontece no dia de eu mesmo não poder ir. Eu tenho que desmarcar, falar não vai dar pra mim hoje. Isso é um problema também que pode acontecer. Agora que eu já sei os buracos que tem na minha estratégia, o que eu preciso fazer agora é voltar lá pro cantinho dos sonhos, e nesse cantinho dos sonhos ou da visualização, eu vou visualizar todos esses problemas já resolvidos. Lembrando, não é permitido você pensar no como você vai resolver. Apenas imagine que eles já estão resolvidos. Então eu vou imaginar todos esses problemas que eu mencionei agora há pouco já resolvidos. E aí eu começo a me perguntar como eu vou me sentir sabendo que esses problemas já estão resolvidos, já deu um ponto final nisso. Aí eu começo a sentir as sensações. Quando eu sentir as sensações, já está resolvido, aí eu parto para a segunda parte. Segunda parte, vou novamente lá no cantinho do planejamento, e nesse cantinho do planejamento eu vou fazer ajustes nesse plano que eu acabei de criar. Esses ajustes são soluções que eu vou criar para esses possíveis problemas que eu identifiquei que pode acontecer. Aqui eu coloco os buracos, os problemas, e embaixo as soluções. Para o primeiro possível problema, o parque estiver fechado, a solução é ter 2 parques de reserva. Nesse caso, eu vou pesquisar alguns parques na cidade, vou visitar esses parques e vou escolher os 2 melhores parques de reserva ali para que eu possa recorrer caso o parque preferencial esteja fechado. No segundo problema, o João desmarca. A solução, ter 3 pessoas que eu possa recorrer. Nesse caso, eu vou pensar em 3 pessoas que eu possa ali pedir para elas me ensinar. Então imagina que no dia o João desmarcou, eu já tenho essas 3 pessoas já em mente. O próximo possível problema, muita gente no parque. Aí a solução é a mesma do parque fechado, ter 2 parques de reserva. Se tiver muita gente, eu vou no outro parque, eu já sei o caminho que eu tenho que fazer para chegar nele, e aí
eu recorro a ele. E o último problema, eu não posso ir. A solução, obviamente, eu vou remarcar ou pro domingo ou eu remarco pro próximo sábado. Essa é a solução. Agora que eu já tapei os buracos, que eu já tenho as soluções para esses problemas que pode acontecer, eu vou para a terceira parte, que é o cantinho da crítica. Assim, eu vou no cantinho da crítica que eu escolhi e nesse cantinho eu vou olhar novamente esse plano, essa estratégia já com esses ajustes e vou buscar identificar se tem algum buraco, se algum problema pode acontecer seguindo essa estratégia. Se eu encontrar algum problema, algum novo problema que eu pensei agora, eu vou fazer o mesmo processo anteriormente que eu mostrei para vocês. Agora, se eu não encontrar nenhum problema, eu pego esse plano e ponho a mão na massa. Chega a hora de fazer a mágica acontecer. Uma observação muito importante: você pode ter o melhor plano do mundo, imprevistos sempre acontece. Sempre acontece uma coisa que a gente não estava pensando que podia acontecer, sempre acontece coisas ali que a gente não espera. Isso faz parte do processo. Só aceita e segue em frente. Quando a gente aplica esse jeito Disney nas nossas estratégias, a gente acaba que tendo um plano muito mais sólido, um plano muito mais firme. E tendo um bom plano, a gente acaba se sentindo muito mais confiante. Então, galera, essa é a estratégia Disney. Um grande abraço e é nóis!